Programa Mensagem de Fé. Olá, Uberlândia, toda a região, bom dia, paz seja convosco. Nesta manhã de domingo, está no ar o programa da família Mensagem de Fé, trazendo a você uma palavra de fé, de esperança, de ânimo, de vitória, nesse que é o primeiro dia da semana. Com certeza esse também é o primeiro domingo do ano de 2021, tá certo? Inclusive hoje nós vamos dar prosseguimento, né? Vamos estar dando prosseguimento ali na igreja em 3 horários, 8, 9 e 20 da manhã, o segundo culto, tá certo? É a campanha dos 12 cestos cheios, 12 cestos cheios, tá certo? Vem estar conosco ali nessa campanha, aonde a gente está orando, através de um ato profético, pelos 12 meses do ano de 2021. 12 dias de culto, 12 celebrações, cada uma representando um mês do ano, o ano de 2021, tá certo? Inclusive hoje, dia 3 de janeiro, orando, consagrando o mês de março. E assim faremos consecutivamente durante 12 dias, orando, pedindo ali a bênção de Deus sobre a nossa vida e nesse novo ano. E na segunda vamos prosseguir às 19h30, na terça 19h30, quarta-feira 9, 14h30, 19h30, quinta, sexta e sábado 19h30, aos domingos, esses 3 horários, 8, 9h20 e 18h30 à noite. Floresta 306, Aurora, Igreja Quadrangular. Vou para um breve intervalo, eu retorno daqui a pouco, trazendo uma palavra de fé, de esperança, de ensino ao seu coração. Souza e Santos, Contadores Associados, Unidade Araguari, Rua dos Expedicionários 221, fone 3242-7240. Unidade Uberlândia, Avenida Afonso Pena 1295, sala 21, fone 3306-6963. Muito bem, estamos de volta para esse momento importante de fé, momento da gente aprender um pouco, né? Um pouco mais da palavra de Deus, pela graça dele, pela direção do Espírito Santo do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 14, vamos estar falando aqui de um dos grandes, extraordinários milagres, ou milagre que Jesus realizou no seu ministério, e esse milagre foi realizado no deserto, tá certo? E deserto é lugar de milagre, para quem crê, para quem ouve a palavra, para quem obedece ao Senhor, o deserto é lugar de milagre, o sobrenatural de Deus. Mateus 14, versículo 13. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, e apartando dali daquele local, e sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades, ou seja, que as cidades próximas ali na redondeza. Jesus despede as pessoas, diz aqui a palavra que ele se retira para um lugar, através do barco ali, ele foi via as águas, e o povo foi a pé, de toda aquela redondeza, de todas aquelas cidades próximas, o povo se dirigiu a este local, aonde Jesus ia desembarcar. Era um local não muito habitado, lugar deserto, e deserto é um local que não tem muito recurso, inclusive recurso de alimentação, de hospedagem, esse tipo de coisa assim, né? Versículo 14, e Jesus saindo, ou seja, descendo do barco, e Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão ou misericórdia, com ela, ou seja, com essa multidão, curou os seus enfermos. Então Jesus estava num certo local, ele despede todo mundo, entra no barco com o discípulo, e vai em direção a esse local deserto. As pessoas ficou sabendo que ele ia para esse local, se dirigiram para lá a pé. Quando Jesus chega, muito desse povo que ouviu falar que Jesus ia para lá, quando Jesus desembarca, já tinha uma multidão esperando Jesus. Já tinha uma multidão sedenta, com desejo
de ser abençoada, de receber o seu milagre, o milagre da família, né? Para ouvir ali o sermão, a pregação, a mensagem de Jesus. Então, Jesus, quando ele desembarca, que ele desce nesse lugar deserto, a palavra de Deus revela que Jesus sentiu pena, dó, compaixão, misericórdia daquelas pessoas. E ele curou os seus enfermos. Jesus ficou uma boa parte do tempo dele, daquele dia, só curando os doentes. Eu creio que ele curou, libertou, milagre extraordinário aconteceu no meio daquela multidão. Só que algo foi acontecendo. O dia foi indo embora. Versículo 15. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, aproximaram de Jesus, e disse para Jesus, com coisa que Jesus não sabia, né? Os discípulos disseram para Jesus, o lugar é deserto e a hora já avançada. Está ficando tarde, né? Despede a multidão. Os discípulos querendo dar conselho para Jesus. Para Jesus mandou o povo embora. Porque o dia estava indo embora, o lugar era deserto. E os discípulos disseram para Jesus, despede a multidão. Manda esse povo embora. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Porque o local apropriadamente dito, aonde eles estavam, que Jesus realizou os milagres ali, era deserto. Como eu disse no começo dessa mensagem, dessa palavra, não tinha lugar onde eles poderiam ali adquirir, conseguir o alimento. Era um lugar deserto. Então os discípulos estavam preocupados, talvez com medo até de alguém morrer de fome. Tem gente que foi curado das doenças e de repente, depois de ser curado, poderia morrer de fome, desnutrida ali, né? Falta de alimento ali no deserto, né? Então os discípulos ficaram preocupados. E a preocupação deles levou eles a falar para Jesus, mandou o povo embora. Para o povo sair, procurar algum alimento em alguma aldeia, comprar para se alimentar. Versículo 16. E Jesus, porém, lhes disse, não é mister que vão dar-lhes voz de comer. Jesus disse para os discípulos, não é necessário mandar o povo embora, não. Dá vocês mesmo de comer para esse povo aí. Mas eu creio que Jesus falou isso para experimentar, para testar a fé dos discípulos. Então Jesus fala para os discípulos, não precisa despedir o povo, não. Vocês mesmo providenciam comida para esse povo. Versículo 17. Então eles, os discípulos, informaram para Jesus. Lhes disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes, ou 2 peixinhos. Esses 5 pães, esses 2 peixinhos, eram de um rapazinho, de um jovem. Que ele foi ali para o lugar onde que Jesus iria, que é lugar deserto, e já foi precavido. Levou o lanche dele, 5 pães e 2 peixes. E os discípulos descobriram esses 5 pães e 2 peixes na mão desse garotinho, desse rapaz. E disseram para Jesus, ó Jesus, aqui no nosso meio, no meio dessa multidão, não tem nada aqui senão 5 pães e 2 peixes. Inclusive há uma outra tradução, um dos discípulos fala para Jesus, mas o que é isto para esse povo? O que é 5 pães e 2 peixes? Né? E ali o versículo 18 aqui de Mateus, Jesus fala assim. E ele disse, depois que informar para Jesus que tinha alguém com 5 pães e 2 peixes, Jesus disse assim, trazei-mos aqui, traga para mim os 5 pães e 2 peixes. Com certeza os discípulos chegaram e pregaram para aquele rapazinho, para aquele jovem. Jesus está pedindo os seus 5 pães e os seus 2 peixes. Se aquele rapaz não tivesse fé, não confiasse em Jesus, cresce que Jesus era poderoso, ele não entregaria os 5 pães e 2 peixes. Mas ele entregou para os discípulos. E os discípulos levou até Jesus. Versículo 19. E tendo mandado, Jesus disse, né? Trazei-mo aqui, versículo 18. Trouxeram os 5 pães e 2 peixes. Assim que Jesus recebe os 5 pães e os 2 peixes, Jesus manda que o povo se assentasse, que a multidão se assentasse, né? Sobre a relva. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partindo os pães, deu aos discípulos e os discípulos à multidão. 2 coisas nós aprendemos com Jesus. Ordem, organização. Deus não opera no meio de bagunça. Ali, ele mandou que as pessoas se sentassem naquela relva ali no deserto. Depois que todo mundo se assenta, todo mundo organizado, Jesus pega os 5 pães e 2 peixes, ele levanta aos céus, ele ora e ele abençoa. Aprendemos uma outra grande lição aqui. Que nós temos que aprender a agradecer aquilo que vem às nossas mãos. Aquilo que nós recebemos. Era só 5 pães e 2 peixes. Um dos discípulos disse para Jesus, o que é isso aqui para a multidão? Queridos,
Quando nós pegamos aquilo que a gente acha que é pouco, mas nós apresentamos a Deus e agradecemos, pedimos para Deus abençoar, Deus pode multiplicar aquele alimento. Devemos abençoar o nosso alimento quando recebemos, aprendemos também a abençoar o nosso salário. Quando você receber, não diga que o seu salário é pouco, abençoe e agradeça a Deus por essa oportunidade. Versículo 20. E comeram todos, e saciaram, e levantaram 12, e levantados os pedaços que sobejaram ou que sobraram, 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Mulher e criança não era contado, mas tinha muito mais mulheres e crianças comendo no dia de hoje. Eu creio que mais de 10, 15 mil pessoas comeu daquele pão, daquele peixe. Jesus multiplicou pães e peixe. E ainda do que sobrou, 12 cestos cheios. E é baseado nesses 12 cestos cheios que nós preparamos o altar ali para a gente colocar os pedidos para os 12 meses. Pedindo para Deus suprir, para Deus multiplicar e abençoar os meses desse ano, abençoar a nossa vida, nosso plantio, nossa colheita. Tá bom? Aconteceu um grande milagre ali, porque aquele rapaz também confiou a Jesus entregar os seus 5 pães e 2 peixes, crendo que o Senhor não ia deixar ele na mão. Com certeza ele comeu, talvez foi um dos que levou o cesto cheio para casa. Hoje vem estar conosco orando pelo mês de março, 8, 9, 20, 18 e 30. E quarta-feira, os 3 horários de 9, 14, 15, 19, 30 horas. E segunda, terça, quinta, sexta e sábado, sempre às 19, 30 horas. Floresta 306, Aurora, Igreja Quadrangular. Vou para um breve intervalo, retorno daqui a pouco orando por você e sua família. 12 dias proféticos para 12 meses de bênçãos. Festa das Primícias, de 1º a 12 de janeiro, às 19 horas, na Quadrangular Aurora. Festa das Primícias, colhendo o melhor de Deus para a nossa vida. Todo dia consagrando um mês do ano. Quadrangular Aurora, Rua das Florestas 306. Ministério Pastor José Furtado e Pastora Neuza Furtado. É isso aí, estamos de volta, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esta manhã de domingo, por esta família que assiste junto a esse programa, muitos assistindo pela Band Triângulo no canal aberto. Pai, abençoa todos os lares, as casas, as famílias, pessoas que assistem no trabalho, na empresa, alguém que assiste num hospital, está doente, ou alguém está com o seu doente aí, assistindo. Pai, abençoa esse leito hospitalar com milagre de cura para todos os doentes, aonde está chegando agora a nossa programação. Essa pessoa também que está doente em casa, acamada, assistindo, talvez aí no quarto, na sala, no sofá, se medicando. Deus, libera o milagre de cura pelas chagas, pisaduras de Jesus. Declaramos cura, saúde para todos os doentes, para todos os enfermos, pelas chagas, feridas de Jesus. Seja curado os doentes. Pai amado, doença nos rins, no fígado, no pâncreas, na bexiga, doença na coluna, na corrente sanguínea, no coração, no pulmão, no útero da mulher, na próstata do homem, no fígado, no baço, doença alojada no cérebro dessa pessoa. O Senhor abençoa que as pessoas estão orando, é um novo ano, pedindo bênção de emprego, que muitos que perderam o emprego venham reconquistar, seja restituído. Pessoas talvez perderam a moradia da casa própria, seja restituído esse bem. Deus dê direção para que a pessoa que tem um projeto, um projeto do seu negócio por conta própria. Pessoas, meu Deus, que tem um projeto aí familiar, Deus abençoe. Senhor, oro por aqueles que estão nas cadeias, nos presídios, que seja um ano de transformação, de mudança de vida. Abençoe e consagra a água. Cremos e declaramos todos abençoados, a família abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba com fé dessa água, repare sua família e declara: eu recebo o meu milagre em nome de Jesus. Eu recebo o meu milagre em nome de Jesus. Fica aí o convite para você estar conosco hoje, 8, 9 e 20, 18 e 30, à noite, com a transmissão na nossa live. E também quarta-feira, 9, 14, 30, 19, 30 horas. Durante esses 12 dias, começou o dia 1º, todo dia tem culto, 12 dias consecutivos. É a campanha das primícias, 12 cestos cheios, baseado nessa mensagem que você ouviu hoje, tá certo? Hoje orando pelo mês de março, todo dia orando pelos demais meses. Segunda, terça, quinta, sexta e sábado, sempre às 19 e 30 horas. Floresta 306, Aurora, Igreja Quadrangular. Deus te abençoe. Ótimo restante de semana, querendo Deus com a graça dele, até lá na igreja e até o próximo programa, em nome
de Jesus.